Eu descobri que o meu marido era pai do próprio neto. Sempre acreditei que eu tinha uma família sólida. Eu era casada há mais de 30 anos com um homem que eu admirava e respeitava. Nesse casamento eu tenho uma filha única, da qual eu me orgulho muito. Tudo parecia perfeito demais. De repente, que esse mundo de perfeição começou a desmoronar quando a minha filha engravidou. A filha estava com 24 anos e eu estranhei muito o fato dela não querer falar quem era o pai da criança. Me dizia que era algo complicado e que ela não queria falar sobre esse assunto. Desconfiada, preferia não forçar, né, gente? Mas algo dentro de mim me inquietava muito. Toda vez que eu ia conversar com ela, eu via uma tristeza no olhar da minha filha. O nascimento do meu neto trouxe um mar de alegria para minha casa. Só foi por um tempo. Eu juro que eu tentava ser a avó mais amorosa possível. Eu havia notado um desconforto constante entre o meu marido e a minha filha. Jurava que eu havia visto olhares estranhos entre os dois. Certa vez eu ouvi o meu marido dizer em tom baixo para ela: "Ninguém precisa saber de nada, ok?" Aquela frase não saía da minha cabeça, então eu passei a observar mais. Comecei a juntar as peças que até então pareciam desconexas. Que um dia eu encontrei uma agenda velha da minha filha com um número de telefone escondido. Decidi investigar esse número por conta própria, né? E foi aonde que eu descobri que esse número era de um celular antigo do meu marido. Ele me falava que tinha perdido há muitos anos. Aquilo para mim foi um estopim, né? Apontava para algo mais sombrio, que eu poderia suportar. O homem com quem eu dividi a vida inteira poderia ser alguém que eu não conhecia. No seguinte, eu me levantei pensativa, né? E fui até a cozinha e minha filha estava lá. Estava amamentando meu neto. E como de costume, ela me evitava ficar me olhando. Eu já não podia mais ignorar aquela distância entre a gente, aquele desconforto dentro de casa. Perguntei pra ela se ela estava bem e ela balançou a cabeça dizendo que sim. No momento eu queria gritar, queria implorar para que minha filha confiasse em mim e me contasse o que realmente estava acontecendo. Mais tarde, nesse mesmo dia, ao organizar algumas caixas, eu encontrei uma foto da minha filha de quando ela era criança. Ela estava junto com o pai dela. Ela estava sorrindo ao lado do pai dela, mas os braços do pai dela estavam envolvidos nela de um jeito que eu nunca tinha notado. Ali que eu tomei a decisão de ligar para uma amiga que eu conhecia há muitos anos, que ela trabalhava numa clínica particular. Fiz um pedido a ela sem dar muitos detalhes, né? Pedi um teste de DNA do meu neto com o meu marido. Sabia que parecia loucura, né? Porque eu não tinha provas e eu precisava ter certeza do que eu estava pensando. Os seguintes foram agoniantes, né? E cada gesto do meu marido agora pareciam contaminados. Brincava com o nosso neto, eu não via um avô, eu via algo mais. E quando ele me beijava, eu sentia nojo. O envelope finalmente chegou, eu li a primeira linha e o meu mundo desabou. Estava lá, a compatibilidade genética entre o meu marido e o meu neto era de 99,99%. O marido, o pai do próprio neto, isso não podia ser real. O choque que eu tive naquele momento foi tão profundo que eu nem consegui confrontar ninguém. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu vi a minha filha cantando pro meu neto no quarto. Aquela voz doce, quase que infantil, carregava uma amargura agora. Agora eu poderia entender, né? E o pior, ela tinha passado tudo sozinha. Nessa hora eu respirei fundo e fui até o quarto dela com a voz trêmula e rouca. Eu falei pra ela, né, que eu tinha feito o exame. Perguntei pra ela se era verdade, né? E ela começou a chorar e balançou a cabeça dizendo que sim. E nesse momento eu senti meu coração despedaçar. Eu quis abraçá-la, quis voltar no tempo, mas nada do que ele tinha feito eu poderia desfazer. Finalmente me contou tudo. Disse que ele tinha ameaçado ela, disse que ninguém acreditaria nela. Disse a ela que eu odiaria ela pra sempre, que eu nunca ia acreditar no que ela falou. Caí de joelhos e pela primeira vez em muito tempo choramos juntas. E nesse momento não havia mais espaço para segredo, somente para a dor que nós duas sentíamos e a necessidade de fazer justiça. E eu me